Bom, ontem nós tivemos o segundo turno das eleições, na maior parte dos lugares, com tranquilidade. Aqui em Cachoeira do Sul, o resultado foi comemorado ontem à noite nas imediações da Praça Honorato por eleitores do candidato eleito, Lula. Quem acompanhou foi o Gabriel Hag, que está agora ao vivo com a gente para trazer todos os detalhes, desse período eleitoral. Seja bem-vindo, Gabriel. Boa tarde. Obrigado pela presença com a gente aqui no NT Sul. Oi, Daniel. Muito boa tarde a ti, também boa tarde para o amigo, para a amiga de casa. Exatamente, vamos atualizar, portanto, os números do segundo turno das eleições. Começamos então falando sobre os números do governo do estado, eleições ao Palácio Piratini do governador, Segundo turno de governador, nós preparamos uma tela, vou pedir para a nossa produção colocar, para que o amigo e a amiga de casa entendam aí os números. Portanto, já na tela, eleições do Rio Grande do Sul no segundo turno, candidato Eduardo Leite, eleito, portanto, reeleito, porque a gente usa esse termo reeleito, ele já não estava mais como governador, já havia renunciado ao cargo, mas estava na gestão anterior, então por isso se está usando esse termo. Ele obteve 57,12% dos votos, num total de mais de 3 milhões de votos. Candidato Onyx Lorenzoni teve 42,88% dos votos, perfazendo aí um total de mais de 2 milhões e 700 mil votos. Esses, então, portanto, os números aqui do Rio Grande do Sul, Palácio Piratini, eleições ao governo do estado, candidato eleito, portanto, Eduardo Leite. Falando agora um pouco, Daniel, sobre a eleição presidencial, Palácio do Planalto, vou pedir para a nossa produção também colocar os números na tela. Portanto, candidato eleito, Luiz Inácio Lula da Silva, com 50,90% dos votos, totalizando aí mais de 60 milhões e 300 mil votos. Também, candidato Jair Bolsonaro, ali os números na tela, por gentileza também, com 49,10% dos votos, totalizando aí mais de 58 milhões e 200 mil votos. Daniel. Perfeito. Bom, Gabriel Hag falando ao vivo com a gente, trazendo todos os números da eleição de ontem, eleição que definiu Luiz Inácio Lula da Silva como novo presidente do Brasil a partir de janeiro de 2023 e Eduardo Leite, reeleito, na verdade eleito, já que ele havia renunciado ao seu mandato ainda no ano passado, naquele contexto, Gabriel, de tentar uma vaga ou consolidar o seu nome como candidato à presidência da República, o que não ocorreu e, por fim, ele concorreu, portanto, aqui no estado do Rio Grande do Sul. Bom, o Gabriel vai continuar com a gente aqui na tela e a gente vai trazer agora uma atualização também muito importante, uma repercussão que é a seguinte: a semana começou com manifestações aqui no Rio Grande do Sul e também em várias partes do Brasil, depois do resultado das eleições presidenciais. Apoiadores do atual presidente, Jair Bolsonaro, bloquearam diversas rodovias aqui na região, em Venâncio Aires, os protestos se concentrando então às margens da RSC 287, isso aconteceu ontem, manifestantes interromperam a pista com barreiras, com fogo. Depois da intervenção da Brigada Militar, o trânsito foi liberado. No decorrer da manhã de hoje, novos bloqueios foram registrados na BR-290, em Pantano Grande, e na BR-386, em Nova Santa Rita. O mesmo ato ocorre nas BR-116, 470, 153 em Erechim e também na 285. Na região sudeste, os caminhoneiros fecharam os dois sentidos da Via Dutra, principal acesso entre São Paulo e Rio de Janeiro. A Polícia Rodoviária já havia registrado até hoje, até parte da manhã, bloqueios em 8 estados. E a apuração que eu tenho de agora a pouquinho é que esses bloqueios já ocorrem em pelo menos 11 estados e também no Distrito Federal. Bom, vou voltar aqui a conversar com o Gabriel, para a gente falar sobre esse contexto das eleições, o ambiente das eleições, o clima, ontem aqui em Cachoeira do Sul. Por aqui, correu tudo na Santa Paz, é isso, Gabriel? Daniel, exatamente. Aqui em Cachoeira correu tudo tranquilamente, mas antes da gente falar de Cachoeira, vou pedir para a nossa produção colocar na tela um mapa, porque nós temos, ainda falando da eleição presidencial, nós temos um mapa dos estados, do Brasil com a liderança dos candidatos. Portanto, aí estados com Lula na liderança dos votos, Amazonas, Pará, Maranhão, Tocantins, Piauí, Ceará, Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco, Alagoas, Sergipe, Bahia e, por fim, Minas Gerais.
E também nós temos os estados com Bolsonaro, né, Jair Bolsonaro na liderança dos votos, Roraima, Amapá, o Acre, Mato Grosso, Goiás, Distrito Federal, Mato Grosso do Sul, São Paulo, Rio de Janeiro, Espírito Santo, Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, portanto, aí os nossos mapas da liderança dos candidatos. Agora, Daniel, falando aqui de Cachoeira do Sul, e não só de Cachoeira, mas também de Cerro Branco e Novo Cabrais, que compreende, portanto, a região da zona eleitoral de Cachoeira do Sul, eu conversei agora pela manhã com o Leandro Moraes, que é o chefe do cartório eleitoral de Cachoeira, que compreende também esses outros 2 municípios aqui da região. Segundo ele, na conversa comigo agora há pouco, a eleição tranquilo, segundo turno tranquilo, nas 3 cidades, portanto, compreendidas aqui. Filas curtas, ele me explicou que as filas no máximo de 15 minutos, né? Pouca a fila, portanto, e rápido o tempo de votação. Houveram algumas trocas de urna, para isso eu separei aqui para trazer para o telespectador. Foram 2 trocas de urna no sábado, porque foram feitas as instalações, né, das urnas e testes também no decorrer do sábado, que antecede o voto. Portanto, 2 foram trocadas no sábado, 3 urnas foram trocadas no domingo, né, no período entre 7 e 8 da manhã, ou seja, antes do começo da votação, foram trocadas, portanto, 3 urnas, e uma urna eletrônica foi trocada ontem, no domingo à tarde, já com a votação em andamento, mas essas trocas, segundo o Leandro, foram tranquilas e deu tudo certo. A biometria, a questão da biometria também, o Leandro comentou comigo que o pessoal já estava mais acostumado, tanto o mesário quanto o eleitor, né, a questão da biometria que gerou um pouco até de demora no primeiro turno, em algumas das sessões eleitorais, portanto, a biometria já foi bem mais tranquila, também mais rápida, o pessoal mais acostumado para esse segundo turno, Daniel. Bem, Gabriel falando ao vivo com a gente, trazendo detalhes, né, desse período eleitoral que se encerrou ontem, né, com a votação de segundo turno. Gabriel, muito obrigado pelas informações. Boa tarde para você. Boa tarde.